Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo aqui do canal, cara. Eu sou Danilo Bertozzi e você está no Lâmpada Nerd. Alguns de vocês provavelmente devem se lembrar, mas há alguns meses eu fiz um vídeo comentando a história do Melkor, que é um personagem ali de O Senhor dos Anéis. O vídeo vai estar linkado aqui em cima, caso você não tenha assistido e estiver curioso aí pra saber de que vídeo eu tô falando. Originalmente, eu chamaria esse quadro de Histórias da Terra-média, onde eu ia contar histórias dos personagens desconhecidos de O Senhor dos Anéis. Mas, como o universo é muito grande, a gente gosta de muita coisa da cultura pop, hoje eu decidi transformar esse quadro em um quadro de histórias de personagens. Então, eu vou pegar personagens de vários universos, seja da Marvel, seja da DC, seja de Star Wars, seja de Senhor dos Anéis, pra poder vir contar a história dele pra vocês. Então esse aqui vai funcionar como um segundo episódio daquele Histórias da Terra-média, só que agora o quadro vai se chamar apenas Histórias de Personagens. E bom, hoje eu decidi trazer a história de um personagem que eu gosto muito, de uma saga que vocês devem estar vendo aqui, que eu gosto muito, que é o Boba Fett, cara, um dos meus personagens favoritos de todo Star Wars. Então hoje, sem enrolação, eu vou contar pra você toda a história do Boba Fett, porque só pra quem tá assistindo The Mandalorian sabe que o personagem vai fazer grande diferença na história. Então, depois da vinheta, sem enrolação, vem comigo que você vai descobrir toda a história do Boba Fett. Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir pra você apoiar o nosso canal, deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque esses vídeos dão um trabalhinho, a gente escreve o roteiro, a gente faz muita coisa aqui. Então, se você puder deixar o like e se inscrever no canal, eu vou agradecer muito a sua ajuda. Cara, a gente faz vídeo todos os dias comentando os principais assuntos da cultura pop e cada vez mais a gente pretende trazer mais conteúdo legal aqui pro YouTube. Então, se você estiver interessado, seja muito bem-vindo ao canal, vai ser um prazer ter você aqui. E bora pra história do Boba Fett, cara, porque esse é um dos personagens mais fodas de todo Star Wars. Bom, após a batalha de Naboo, lá no episódio 1 de Star Wars, o mestre Saifo Vias, ele foi até Kamino solicitar um exército de clones ali para proteger a República. A gente consegue ver esse fato sendo explicado lá no episódio 2 de Star Wars, o ataque dos clones. Como a gente muito bem sabe, esse exército acabou derrubando a República e matando os Jedi. Esses exércitos aí eram os clones, como a gente muito bem conhece aí, mas os clones eles tiveram uma origem bem interessante. Para quem não sabe, os clones de Star Wars, eles vieram de uma fonte única de um caçador de recompensas chamado Jango Fett. O Jango Fett foi chamado lá em Kamino para ser o principal elemento ali para criar o DNA desses clones. Esses clones, eles teriam o seu DNA acelerado e eles cresceriam muito rápido, se tornando guerreiros de elite. Afinal de contas, o Jango Fett, ele era um caçador de recompensas bem reconhecido na galáxia pelas suas habilidades com os blasters e de caça. Afinal de contas, o caçador de recompensas precisa ser bom de caça. Após ter sido chamado lá em Kamino para servir de base para esses clones, o Jango Fett, ele aceitou a proposta, porém ele só aceitou a proposta com uma condição. Essa condição seria ele ter um clone inalterável, o que significa que ele cresceria como uma criança normal. Lógico que a galera de Kamino aceitou essa oferta e assim nasceu o Boba Fett. Então, já começando aqui a contextualizar, o Boba Fett nada mais é do que um clone do seu pai, o Jango Fett. Porém, ele cresceu como uma criança normal, ele não teve mãe, ele foi clonado, mas ele cresceu como uma criança normal, no tempo de um ser humano normal, e com isso ele foi adquirindo ali habilidades através dos anos, diferente dos clones que já eram treinados para se aprimorar em artes marciais, blasters e tudo mais. Tem um conflito bem interessante disso lá no The Clone Wars, a série animada de Star Wars, então se vocês quiserem assistir, assistam Clone Wars, que explica muito mais essa relação aí dos clones em si, como eles crescem, como eles se reproduzem e como eles vão treinando aí para se tornar os guerreiros de elite da República. Bom, o Boba Fett, como cresceu ao lado de seu pai ali, o Jango Fett, que era um caçador de recompensas, acabou sendo treinado pelo próprio Jango Fett. Então, o Boba Fett, desde criança, ele já tinha habilidades com blaster, ele já tinha habilidades de luta e ele também já sabia pilotar muito bem a nave do seu pai, que é a famosa Slave 1, que acabou se tornando futuramente a sua nave. Bom, após os eventos ali de O Ataque dos Clones, onde o Jango Fett se envolve em toda uma trama
uma política pra matar a Padmé e acaba sendo derrotado ali pelo Mace Windu, o líder ali do Conselho Jedi. O Boba Fett, ele pega a armadura do seu pai e ele jura vingança contra o Mace Windu. Cara, tem que ser muito louco pra você ser uma criança e jurar vingança com o Mace Windu, cara. Ele é simplesmente um dos maiores espadachins de Star Wars, talvez ele só perca pro Mestre Yoda, e mesmo assim, o moleque criança jurou matar o Mace Windu. E a gente chega a ver essa jornada do Boba Fett na série Clone Wars. Cara, se você não conhece Clone Wars, por favor assista, porque é uma série sensacional. Ela vai estar disponível no Disney Plus completa no dia 17 de novembro, que tá chegando já. Então, faça um favor pra si mesmo, conheça mais o universo de Star Wars e assista The Clone Wars, que é uma obra-prima de Star Wars. Bom, nessa jornada aí para derrotar o Mace Windu, ele cria um grupo de caçadores de recompensas formado pela Aurra Sing, o Bossk e a Ventress. A gente consegue ver isso também no Clone Wars. Num desses episódios, o Boba Fett ele vai lá, se infiltra no meio dos clones, já que ele era parecido ali com os clones, e ele fica esperando para derrotar o Mace Windu. No final das contas, o plano do Boba Fett dá errado e ele acaba desistindo de derrotar o Mace Windu, mas ele promete para si mesmo de que ele nunca vai perdoar o Jedi pelo que ele fez com seu pai. Afinal de contas, para quem se lembra, o Mace Windu simplesmente arrancou a cabeça do Jango Fett na frente do Boba Fett, cara. Foi simplesmente sinistro. Imagina você ser uma criança e ver seu pai sendo decapitado ali por um Jedi. Com certeza você ia crescer com ódio do Jedi. Também é interessante ressaltar que em uma das vezes ali, o Boba Fett ele entrou em um conflito direto com o General Grievous, aquele robô ali, na qual ele coleciona sabres de luz. O Boba Fett ele foi derrotado pelo General Grievous e assim ele começou uma jornada de aprimoramento para se tornar um dos maiores guerreiros da galáxia. Uma curiosidade legal de comentar é que existe um episódio de Clone Wars na qual o Boba Fett ainda é criança, que revela como ele conseguiu aquele clássico tiro no capacete dele. Cara, o link desse episódio tá aqui na descrição, então se você quiser assistir, seja muito bem-vindo. Depois de muitos anos ali trabalhando e fazendo o seu nome através da galáxia, o Boba Fett ele foi chamado pelo Jabba the Hutt para servir ali a sua guarda pessoal. O Jabba, para quem não sabe, é aquele personagem que estava atrás do Han Solo na clássica trilogia de Star Wars. Porque, para quem não sabe, o Han Solo era um contrabandista do Jabba. Então, o Jabba ele ficava atrás do Han Solo o tempo inteiro, cobrando ali o pagamento que o Han Solo devia para ele. E nessa época a gente já tinha o Boba Fett trabalhando para o Jabba. O Boba Fett ele se aprimorou muito através da galáxia como caçador de recompensas. Ele seguiu os passos de seu pai. Ele se aprimorou em blasters, em caça, em luta corpo a corpo e até mesmo em alguns dogmas mandalorianos, cara. O Boba Fett vai lembrar que ele não é um mandaloriano raiz, mas ele segue muito bem os dogmas e as artes marciais dos mandalorianos. Então, a gente pode dizer que o Boba Fett é um mandaloriano, mesmo ele não sendo um mandaloriano. Vale lembrar que, com exceção da sua infância, o Boba Fett nunca apareceu sem capacete na clássica trilogia de Star Wars, assim como explica na série The Mandalorian, que um mandaloriano nunca pode tirar um capacete na frente de outro ser humano. A gente até agora não viu o Boba Fett tirando o capacete na frente de outros seres humanos. Os mandalorianos eles podem muito bem tirar o seu capacete, ao menos que seja na frente de outras pessoas. Então até aí, o Boba Fett ele segue os dogmas de um mandaloriano. Vale ressaltar de novo que ele não é um mandaloriano, mas ele segue os dogmas mandalorianos. Bom, e após trabalhar para o Jabba, o Boba Fett ele fez o seu nome na galáxia e ele acabou chegando aos ouvidos ali do próprio Darth Vader, que se interessou pelos trabalhos do Boba Fett. Para quem não sabe, existe todo o universo expandido de Star Wars nos livros, quadrinhos e nas próprias séries que explicam momentos da qual não vimos entre os intervalos ali do filme, até mesmo nos próprios filmes algumas respostas que não foram respondidas. Bom, nesse universo expandido existe um quadrinho na qual o Darth Vader, após o Luke derrotar a primeira Estrela da Morte, ele fica muito intrigado para saber quem é aquela pessoa ali que tem um domínio gigantesco sobre a força. E assim, o Darth Vader ele acaba contratando o Boba Fett para se tornar meio que um detetive pessoal e procurar a verdadeira história do Luke Skywalker. Nessa jornada, o Boba Fett seguiu o Luke através dos 4 cantos da galáxia, procurando aí indícios de quem seria essa pessoa que conseguiu derrotar a Estrela da Morte. Um dia, por um acaso,
o Boba Fett conseguiu encontrar o Luke lá em Tatooine. O Luke, ele estava indo ali fazer uma homenagem para o Obi-Wan, porque pra quem se lembra, o Obi-Wan morre no episódio 4 de Star Wars. E assim, o Boba Fett e o Luke, eles entram em uma briga gigantesca e o Boba Fett, ele consegue derrubar o Luke Skywalker, cara. No meio dessa briga, o Luke acaba falando que ele é o Luke Skywalker e que ele vai derrotar o Boba Fett, mas ele acaba levando a pior porque ele ainda não tinha o seu treinamento Jedi concluído. E lógico que o Boba Fett já era o bichão doido e conseguiu derrubar o Luke. Com isso, o Boba Fett levou a informação para o próprio Darth Vader e foi assim que o Darth Vader descobriu que o Luke era o seu filho perdido. Depois disso, o Império e o Darth Vader começaram a contratar o Boba Fett para inúmeras missões, além dessas principais que a gente viu na clássica trilogia de Star Wars, de perseguir o Han Solo, a Leia e o Luke. Porém, a gente vê lá no episódio 5 que o Boba Fett, ele está atrás da sua maior recompensa, que, como a gente já comentou, era o Han Solo, porque o Jabba já tinha perdido a paciência com o Han Solo e ele liberou ele para ir até o Império e buscar o Han Solo, já que o Darth Vader também estava atrás deles. Como a gente pode muito bem ver, o Boba Fett, ele consegue capturar e congelar o Han Solo em Carbonita e depois ele leva o Han Solo para o Jabba. Essa acabou se tornando uma das maiores recompensas do Boba Fett, porque o Han Solo, ele era um criminoso muito procurado, tanto pelo lado da luz quanto pelo lado sombrio. O Han Solo é simplesmente o melhor personagem de Star Wars. Então o Boba Fett acaba conseguindo levar ele para o Jabba e ele acaba se tornando a maior recompensa do Boba Fett. Acontece que lá em O Retorno de Jedi, como a gente muito bem vê, o Luke e a Leia vão resgatar o Han Solo e o Boba Fett acaba se envolvendo nessa treta. Nesse meio todo aí, acidentalmente o Han Solo, ele bate no jetpack do Boba Fett e o Boba Fett é jogado no poço de Sarlacc, onde ele seria devorado por 1000 anos. E até então, em todas as mídias, essa era a história do Boba Fett. Mas agora, com a série The Mandalorian, ela vai mudar. Afinal de contas, para quem assistiu o primeiro episódio da segunda temporada da série, viu que o Boba Fett está vivo, cara. Então, a história de um dos maiores personagens guerreiros aí de Star Wars ainda não acabou e a gente vai descobrir o que aconteceu com o Boba Fett depois de O Retorno de Jedi. E bom, se você tá empolgado para descobrir como o Boba Fett sobreviveu, como ele saiu do poço de Sarlacc e como vai ser a história do personagem daqui pra frente, se inscreve aqui no canal, cara, porque a gente vai fazer muito vídeo sobre The Mandalorian, cara. E lógico que a gente vai comentar muita jornada do Boba Fett e de outros personagens de Star Wars. Bom, mas é isso, eu espero que você tenha gostado aqui do nosso resumo da história do Boba Fett. Se você gostou, por favor, deixa o like e se inscreve no canal. E toda sexta-feira, às 4 horas da tarde, tem review do episódio da semana da segunda temporada de The Mandalorian aqui no canal, cara. E também fazemos vídeos todos os dias comentando os principais assuntos da cultura pop. Então, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa um like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, porque lá comentamos todo tipo de assunto relacionado à cultura pop. Eu vou ficando por aqui, um abraço e alright.